Olha isso aqui, um fóssil de osso de dinossauro, de verdade, no chão, e tem centenas deles espalhados por essa montanha. Esse é o lugar com mais fósseis de dinossauros do mundo, e qualquer pessoa pode encontrar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como encontrá-los, porque tem tanto dinossauro aqui, onde fica e o que você precisa saber se quiser vir procurar por eles. Vem comigo! No vídeo anterior, te mostrei os fósseis mais raros do mundo e como Hollywood distorceu nossa visão sobre dinossauros. Quando visitamos o Royal Tyrrell Museum, que é o centro de paleontologia por aqui. Mas eu não vim ao Canadá só para encontrá-los. Estou com minha irmã Laís em uma viagem de 6.000 quilômetros de motorhome pela América do Norte, pagando $1 por dia de aluguel. Esse é o 8º episódio dessa jornada. Nós estamos nas Badlands, uma região no estado de Alberta, no Canadá, que o nome diz terras ruins, porque elas eram ruins para atravessar e eram ruins para a agricultura. Mas elas guardam 2 tesouros. O primeiro são fósseis de dinossauros e o segundo, carvão. Elas são riquíssimas em carvão mineral. Esse é um vale aqui nas Badlands. Você consegue olhar as pedras que estão no chão e muitas delas são fósseis. Então você andando, os fósseis, eles se originam nessas camadas da montanha aqui. Por exemplo, uma das camadas que tem mais fósseis é nas camadas brancas. A camada branca é uma camada de areia, tipo pedra de areia. Sandstone é uma camada de sandstone e o tamanho do grão é muito grande. Então os fósseis não ficam com uma boa qualidade, mas essa camada branca foi formada em períodos de muita chuva. Então as condições eram muito favoráveis para fossilização. Então se encontra muitos fósseis nessa camada branca, eles não estão tão bonitos, são bem preservados. E na camada vermelha se acham os fósseis mais bem preservados. E aqui a chuva vai lavando e vai jogando os pedacinhos de fósseis no vale abaixo. Eu estou agora no vale aqui procurando por fósseis. Só que para procurar um fóssil aqui, você não pode esperar encontrar um osso, por exemplo, um pedaço, alguma coisa assim grande, porque como é um processo erosivo, os fósseis vão ser quebrados em pequenas partes. E eu vou mostrar agora para vocês o que esperar se você for buscar fósseis dessa maneira, tipo achando na parte de baixo do vale, o que você deve procurar. Você pode encontrar aqui muito facilmente, por exemplo, pedaços de madeira petrificada. Tem um até ali atrás que eu acabei de ver, vou mostrar lá para vocês. Tem madeira petrificada, tem pedaços, por exemplo, de casca de tartaruga. Você vê que de um lado ele é liso, do outro lado ele é bastante rugoso. Você consegue encontrar aqui fósseis de plantas. É um lugar muito, muito legal. E aqui dá para ver uma madeira petrificada. Que é bem aqui, ó. Esse é um pedaço de madeira petrificada. Ossos também, você encontra ossos quebrados. Então uma das características que você tem que procurar para encontrar um pedaço de fóssil é visualizar se você consegue ver tipo os poros dos ossos. Tipo quando geralmente os ossos são quebrados e dá para ver os poros internos. Então se tiver uma rocha que tenha poros que pareçam osso, é porque realmente é osso, só que é um osso de dinossauro. É muito legal isso. Mas deixa eu fazer um esclarecimento importante aqui. Quando eu falo ossos de dinossauro, é por simplificação. Como expliquei no vídeo anterior, ossos de dinossauros não existem mais. O que existe são fósseis de ossos de dinossauros. O osso original se decompôs há milhões de anos e minerais gradualmente substituíram o material orgânico do osso, preservando a forma. Então, quando eu falar osso daqui para frente, entenda que é fóssil de osso.
E aqui no meio da montanha tem um pedacinho de osso de dinossauro. Dá pra ver bem aqui, ó. Ó, eu vou dar um zoom nele. E é desse jeito que os fósseis de vale são encontrados. É muito legal. E dá pra saber que é um osso de dinossauro pelas cavidades. Ele tá bem aqui. Bem aqui, ó. E quando você treina o olho, começa a ver fósseis por todos os lados. Mas agora vem o grande desafio de quem busca fósseis por aqui. O vilão, chamado Ironstone. É um tipo de rocha que ocorre por aqui, mas o problema é que ela pode ocorrer em formatos que lembram muito ossos de dinossauros. Às vezes, parece muito um fóssil real, mas não é. São chamados de pseudofósseis. Muitas pessoas confundem com fósseis reais. Um paleontólogo do museu me disse que eles recebem muitas pessoas achando que encontraram um dinossauro, mas na verdade é só Ironstone de formato estranho. Então, como diferenciar? Primeiro, olhe a estrutura interna. Se você ver aqueles poros minúsculos, tipo esponja petrificada, é fóssil de osso verdadeiro. Se for sólido e uniforme por dentro, é Ironstone. E segundo, o peso. Ironstone é muito mais pesado e denso. E aqui os ossos grandes e bonitos, eles vêm de escavações, porque esse tipo de busca de fósseis nos vales, você só encontra pedaços. Mas são pedaços bastante valiosos para saber a história, para contar um pouco da paleontologia e etc. E achar fragmentos pequenos pode indicar algo muito melhor. Existe na parte superior do vale algum fóssil maior que está fornecendo esses pequenos pedaços. Os fragmentos funcionam como pistas. Eles podem levar a uma descoberta muito mais significativa montanha acima. E se você encontrar um pedaço aqui, se você for residente no estado de Alberta, você pode levar para casa, nessas terras públicas. Mas se você for residente em qualquer outro estado aqui, você não pode levar para casa, é proibido. Você tem que deixar aqui no local. Eu tenho aqui um outro achado mais empolgante do que aquele. É um pedacinho de osso de dinossauro que acabou de ser encontrado. E onde ele fica? Bem aqui na parte de baixo da montanha. Ele é um osso que provavelmente ele continua. Ó, ele está enterrado e continua para lá. Esse é o caso de um osso de dinossauro que não está solto na superfície. As leis sobre ele são bastante diferentes. Pelas leis estaduais, eu sou proibido de continuar escavando esse fóssil, pois ele não está completamente fora da terra. Para que eu possa escavar, ou qualquer outra pessoa, é necessário ter formação em paleontologia e solicitar uma permissão especial. Sem isso, somente pode-se coletar pedaços que estejam totalmente soltos na superfície, que a própria erosão natural já expôs completamente. Se tem qualquer parte ainda presa na rocha ou no solo, não pode. Eles fizeram a datação por potássio radioativo. Então eles viram que do topo ao vale desse vale tem mais ou menos 1 milhão de anos. Então é como se cada 30 centímetros que você cavasse no vale representa 10 mil anos de história. A datação das rochas da parte do topo do vale indicou a idade de 71 milhões de anos. E a datação das rochas da parte de baixo do vale indicou cerca de 72 milhões de anos. 1 milhão de anos de fósseis guardados nessas montanhas. Aqui a gente tem um pedaço grande de dinossauro. É um pedaço muito grande aqui. Dá pra ver, ó. Deixa eu ver se dá pra focalizar. Tá. Tem um pedaço bem grande aqui de dinossauro e ele continua aqui. Só que esse é um tipo de dinossauro que eles têm... O museu não tem interesse, por enquanto, de explorar. Eles têm demais, eles têm dinossauros demais aqui para dar conta. Olha que legal. Aqui, ó, é um osso de dinossauro aqui. Esse aqui é um fóssil de Edmontossauro, um dos dinossauros mais comuns dessa região. O Museu Tyrrell é o responsável
pela escavação por aqui. Mas a realidade das Badlands é que eles têm fósseis demais. Literalmente, mais do que os paleontólogos conseguem dar conta. Eles focam nas espécies mais raras ou nos esqueletos mais completos. Os demais ficam esperando. E muitas vezes, a estratégia é simplesmente deixar a montanha fazer sozinha o trabalho. Aí aqui nessa montanha, eles encontraram a parte de cima do crânio de um dinossauro. E foi um fóssil muito importante, porque revelou detalhes do cérebro de como deveria ser. Só que eles só encontraram a parte de cima, eles não encontraram o resto do crânio. E eles acreditam que o resto do crânio está aqui, na montanha ainda. E eles poderiam começar a escavar para encontrar esse resto do crânio, só que eles têm muito trabalho, porque aqui tem muitos e muitos fósseis para serem explorados. Então eles estão aguardando a montanha entregar o fóssil para eles. Aqui nessa região das Badlands, a erosão é muito forte, então chega até 5 centímetros por ano, essa montanha diminui. Então, daqui a alguns anos, provavelmente eles vão encontrar o resto do crânio desse dinossauro, sem precisar de mais esforço manual. A montanha mesmo vai entregar os fósseis. E aquele negócio de filme, sabe? Que a pessoa tava, sei lá, no Grand Canyon, encontrou um fóssil embaixo. De filme não, de desenho animado, assim, sabe? E é realmente válido, é realmente verdadeiro. Nos vales aqui você encontra fósseis. Isso é uma coisa muito fenomenal. Mas quando o fóssil começa a aparecer, eles têm que... Muitas vezes ele quebra inteirinho em pedaços muito pequenos. Então, quando o fóssil começa a aparecer, eles começam a escavar para proteger o fóssil. Esse daqui é um pedaço de dinossauro também, é um osso de dinossauro, só que alguém tentou escavar esse fóssil, mas sem o conhecimento de paleontologia e estragou o espécime. E eles falam que se você encontrar algo que você acha que é um dinossauro, que é um pedaço de osso, para você não tentar escavar por conta própria, porque você vai danificar o espécime. E eles não podem somente ir ali e retirar, eles têm que tirar com uma margem grande de segurança, para que depois lá no museu, lá no laboratório, eles consigam aos pouquinhos irem retirando, deixar somente o fóssil, senão você estraga muito fácil. E essa é a principal razão por ser proibido escavar sem ser paleontólogo. É muito fácil estragar tudo. Um amador, por mais cuidadoso que seja, acaba quebrando o fóssil em pedaços pequenos. Os paleontólogos levam o fóssil para o laboratório e trabalham centenas, às vezes milhares de horas separando o osso da rocha. Vimos no vídeo anterior 3, 4 anos de trabalho meticuloso em um único fóssil. E se você encontrar um fóssil aqui nos Badlands, você deve anotar a localização do fóssil no seu GPS, assim, e mandar para o museu. Fala assim, olha, eu encontrei, parece que é um fóssil e eu encontrei nessa localização. Aí o museu vai lá, eles veem se realmente é um fóssil ou não. Aí se for, por exemplo, uma nova espécie de dinossauro, você que é o descobridor dessa espécie. Aí você pode batizar o dinossauro com o nome que você quiser. E achei bem legal, bem interessante. E se eu achasse um, ia colocar Destino Mundossauro, em homenagem a este canal. Ia ser bem legal, não? Se você ouvir algum nome nesse sentido de dinossauro, saiba que fui eu que encontrei. Os dinossauros foram enterrados entre 71 e 72 milhões de anos atrás. Então, por que só agora eles estão aparecendo na superfície? A resposta está na Era do Gelo. Essa região era completamente coberta de gelo, geleiras de 2 km de espessura sobre essas terras. Mas cerca de 10 mil anos atrás, quando essas geleiras gigantes derreteram, a água, em uma quantidade absurda, encontrou as rochas e começou a esculpir.
As rochas moles foram cortadas e levadas embora pela força da água. As rochas duras, como os arenitos, resistiram mais tempo. E o resultado é que esse vale inteiro foi cavado. Uma das características aqui das Badlands são essas estruturas que parecem um cogumelo. Eles são chamados de hoodoos. A pedra de cima, ela tem uma dureza maior do que as outras. É a outra que está embaixo dela. Então ela protege a rocha de baixo contra a erosão. E fica assim uma estrutura bem diferente. E é proibido você ir lá depredar os hoodoos. Você pode pegar até 1 ano de cadeia se você for lá danificar um deles. É uma estrutura instável. E os hoodoos são símbolo perfeito das Badlands. Sempre mudando, mas sempre da mesma forma. Conforme os da frente caem, os de trás vão sendo expostos. É um ciclo infinito. E as pedras aqui, elas são cobertas com uma camada de bentonita, que é um tipo de argila bastante fino e é uma argila vulcânica. E quando chove, a bentonita umedece e fica extremamente liso. E é muito perigoso caminhar por aqui. E é justamente na bentonita que tem o isótopo radioativo de potássio que decai em um ritmo constante e permite a datação das rochas dessa região. É ela que nos diz com precisão quantos milhões de anos cada camada tem. Então agora você sabe por que tem tanto fóssil aqui, como eles apareceram e como buscar. Mas antes de terminar, tem uma última história sobre as Badlands que eu preciso te contar. E ela vai te surpreender. Os fósseis de dinossauros hoje são muito valiosos e importantes. Mas 100 anos atrás, ninguém se importava com eles. Na verdade, eles atrapalhavam. O que tinha valor de verdade nas Badlands era o carvão mineral, a camada preta dessas montanhas. E o carvão movimentava a economia, aquecia o país inteiro durante o intenso inverno canadense, movimentava as máquinas. As Badlands tinham mais de 150 minas de carvão em operação simultânea. Centenas de mineiros trabalhando aqui embaixo, cavando túneis, extraindo toneladas de carvão todo dia. Era o ouro negro, mas não resta mais nenhuma delas. Mas o carvão não acabou. A última mina fechou há mais de 40 anos e os mineiros encontravam muitos fósseis de dinossauros no caminho. E o que você acha que eles faziam com esses ossos que atrapalhavam o trabalho deles? É o que vamos descobrir no próximo vídeo. Vamos visitar a única mina de carvão que restou nessa região, preservada como um museu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até em breve.